A gente não vai falar só da Amazônia, claro, né? A gente propôs isso também, falar sobre a Amazônia e o meio ambiente de forma mais abrangente. Mas sobre a Amazônia em si, cara, o que você acha assim que para as pessoas não iniciadas, a gente sempre tem uma preocupação em democratizar o conhecimento, mesmo para pessoas que não são da área de ecologia, da área de meio ambiente, da área de geografia ou de qualquer outro tema que a gente traga aqui. Em termos simples, compreensíveis para todo mundo, qual que é a importância da Amazônia e da temática ambiental na tua visão, assim, para o Brasil, para o mundo? Primeiro de tudo, já para setar o assunto, gente, o que é a Amazônia? A Amazônia é simplesmente a maior floresta tropical do mundo. Se existe um lugar onde sobrou a maior porção de biodiversidade, de vida no nosso planeta, esse lugar é aqui no Brasil, é na Amazônia, compartilhado, né, com os outros 8 países que compõem a bacia amazônica. Né? Uhum. Uma parte da Amazônia está no território brasileiro, aí, 80 e poucos %, mas tem ali a Amazônia na Colômbia, sabe, no Peru, na Bolívia. Mas é a maior ainda maciço de floresta do mundo. A gente compartilha isso com o que sobrou em outros lugares do mundo, como, né, na África, principalmente ali na região do Congo e no Sudeste Asiático. Uhum. O que isso representa? Isso representa que, se isso é o que sobrou, significa que o resto todo foi destruído. Foi destruído por razões óbvias. A nossa espécie cresceu, ocupou. A ocupação ela foi tardia nesses lugares do planeta, aqui nos trópicos. Mas isso passou a fazer com que ela fosse essencial para o futuro do nosso planeta. Porque a biodiversidade, ela é uma coisa... A gente é fruto desse processo da biodiversidade. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente veste, aquilo que a gente é. Clima, a gente vai falar muito sobre clima também. O clima está mudando, está mais quente, não está? Existe a teoria da conspiração. Tudo isso tem uma profunda relação com o meio ambiente, com a natureza. E essas áreas que remanesceram, essas áreas que restaram de grandes maciços de florestas tropicais, passaram a ser essenciais para o futuro do planeta. Tá? Então é isso. E isso está na nossa mão. Essa é a grande responsabilidade que o Brasil tem. Claro, o mundo inteiro precisa ajudar? Precisa. Eu hoje trabalho para uma organização internacional, que é uma organização de filantropia internacional, que se chama ReWild. ReWild é isso, renaturalizar, ou seja, é uma organização que investe muito nessa ideia de que, em primeiro lugar, a gente precisa garantir que os lugares que ainda existem se mantenham, que eles são essenciais para a vida, mas também a gente precisa restaurar, a gente precisa recuperar lugares que foram destruídos e que são espécies que estão ameaçadas de extinção, que perderam a oportunidade de continuar a sua história nesse planeta por coisas que a humanidade faz. Então a gente tem um trabalho muito forte e, mais importante, é um trabalho de renaturalização da cabeça das pessoas e do coração das pessoas, porque está na mão da gente ter esse papel. Então a gente fala muito que precisa renaturalizar. Eu vou parafrasear minha querida amiga, hoje ministra do Meio Ambiente, Sônia Guajajara, que sempre fala: a gente precisa reflorestar, mas reflorestar as mentes. Reflorestar mentes talvez seja o desafio mais importante que a gente precisa superar hoje para ter sucesso como espécie no nosso planeta nos próximos anos. Deixa eu só te interromper um segundo. Você parafraseou a Sônia ou a Marina? Você falou Sônia, ministra do Meio Ambiente. Não, desculpa. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Tá, não, beleza. A Marina também é uma outra... Eu não sabia se você tinha falado do ministério ou o nome... Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, e a querida Marina, querida também amiga, companheira. Né? A gente está super bem hoje. Daqui a gente vai falar de política pública, mas é muita alegria a gente poder hoje, depois do que a gente viveu nos últimos 4 anos, numa política no Brasil negacionista, apostando na destruição, achando que a destruição fosse trazer algum tipo de benefício e desenvolvimento para a gente, que não é verdade, a história mostra isso. E aí que a gente chega no ponto do Brasil, na questão da Amazônia. Por que a Amazônia se tornou tão importante? Em primeiro lugar, porque ela está muito conectada com essas duas crises, tá? A do clima e da biodiversidade. A Amazônia é ainda a casa da maior parte das espécies que existem nesse planeta, porque a gente está nos trópicos, a teoria da evolução tal, mas está lá. Então, são a Amazônia, as florestas, sabe, africanas e do Sudeste Asiático, são ali os últimos grandes lugares que estão essa biodiversidade. Se a gente quer realmente manter e dar uma oportunidade, primeiro de tudo, para que essa vida possa ter a mesma chance que a gente teve, então a gente está falando de uma questão ética, precisa olhar para isso. Segundo ponto, que a gente sabe que a biodiversidade também é fonte de bem-estar para a gente. Remédio, sabe, comida. Então, ali tem um negócio que a gente também precisa... Se você não quiser olhar pelo lado ético, não ligo para as espécies, só ligo para mim? Então vamos olhar pelo lado da utilidade. Né? Tudo que a gente está usando aqui hoje, ninguém inventou nada. Tudo é uma cópia do que a gente aprendeu com a natureza. A gente não tem essa inventividade ainda de criar coisas... Mesmo as coisas que não existem, que são os poluentes persistentes, elas são cópias de coisas que já existiam na natureza. Então, beleza.
Então precisa olhar. Aí para a crise do clima, não há solução climática para o planeta. A gente fala assim, a gente está vivendo um momento que a gente está numa luta para não deixar o planeta aquecer mais de 5 graus, que seria o ideal. Para isso tem que fazer uma série de coisas e uma delas é proteger as florestas, principalmente os grandes maciços de floresta que existem nos trópicos. Então eu costumo dizer o seguinte, não existe solução climática, a gente pode fazer todos os carros elétricos, a gente pode mudar toda a matriz de produção de energia para solar e eólica, a gente pode parar, sabe, de mudar a matriz industrial. Mas se a gente botar a Amazônia no chão, acabou. A gente não vai chegar nem nos 8 graus. E quando houver essa mudança, talvez o que as pessoas não estão percebendo e a ciência mostra, mas não é só uma questão. A ciência já fez o papel dela de já mostrar. Agora é muito mais uma coisa política e da sociedade comprar isso e fazer parte. É que se essa mudança acontecer, desse aquecimento chegar, fala assim, 8 graus é tão pouquinho, né? Hoje está 21, se fizer 29 está bom ainda. Mas a conta não é essa. Se essa mudança acontecer, a forma como a gente vive hoje vai mudar muito. As secas vão ser mais pronunciadas, a produção de alimento, o regime de produção de alimento no mundo vai mudar, vai faltar comida, os enchentes, deslizamentos, os furacões, isso os vai ter uma outra... Extremos, os extremos vão ter outra dinâmica. E aí significa que isso as pessoas, mas isso vai ser o fim do nosso planeta, o fim da nossa espécie? Assim, acho que talvez não, porque a gente vai dar a solução. Mas vai ser um mundo muito diferente. Agora, qual é a maior idiotice dessa história toda, para mim? Que ninguém considerou o outro lado. Mas não tem outra alternativa? Não tem outra coisa que a gente podia estar fazendo com a Amazônia? Que, de repente, poderia dar muito mais dinheiro e ser muito mais, sabe, proveitoso e estar no nosso DNA? Tem vários, a ciência já mostra isso, de que se a gente investisse numa economia, a gente chama de bioeconomia, mas pode chamar só de economia mesmo, porque economia, bio, não bio, é uma coisa só. A economia é como a gente gera riqueza e distribui. Sim. Aqui no Brasil a gente só esquece leram Adam Smith só a primeira parte, que era a geração da riqueza. O capítulo da distribuição não leram. Sim. Mas tem a bioeconomia, tem vários produtos da floresta, para fármaco, para cosmético, que se hoje a gente tivesse montado, isso está na pauta, montado um parque de desenvolvimento com essa vocação para essa região, é muito mais rentável do que qualquer hectare de soja. Eu já vi um dado sobre isso, de que a floresta de pés poderia eventualmente gerar até 30 vezes mais riqueza. Muito do que mais emprego, mais distribuição. Isso com a floresta em pé. Tá? Agora, precisa querer mudar esse modelo.